Estamos de volta! Estamos de volta, e professor, pelo amor de Deus, lembra do last time, estamos no último tempo. Já estou aqui ouvindo a buzina do ônibus, não é não, professora? Então, ó, a gente vai focar, hein, antes que o ônibus chegue aí, todo mundo tem que sair correndo. Olha só, nessa aula, essa aula é sobre frango. Só que aí, gente, como é uma aula geral, tem muita coisa pra gente ver. Eu podia ter dividido, mas como é uma aula introdutória, a gente vai falar de forma geral. Mas dá uma olhada logo lá, professor, antes que o tempo voe. Aula 14.1, manejo e criação de frango. Então nós vamos ver as características frango, mercado e sistema de criação. Manejo alimentar, manejo sanitário, manejo de produção, doenças e instalações. Instalações, Jefferson! Jefferson! Oi. Só te dando na tua cara, Jefferson. Então a Solene pediu para colocar aí algumas habilidades. A gente colocou aí, ó, estabelecer critério para o manejo de frango, criação de frango, conhecer o mercado, derivados provenientes dessa criação e também, ó, criação de frango caipira. Mas aí isso vai ser as nossas especificações. Então, começando aí, ó, frango, manejo e criação. Professor, quem cria frango é criador de galinha? Não. Galinha é uma coisa, frango é outra. É avicultura. Avicultura é a prática de manejos que envolve um manejo sanitário, que é um manejo de limpeza, vacinação, ambiente, instalações, mas também tem um manejo de reprodução, um manejo de nutrição, um manejo de cria, recria, repique, se for de postura ou corte. Então, avicultura é o nome que se dá para todas as práticas e atividades de criação do frango. E quem faz isso, professor? A gente chama de avicultor. Aê! Então, quais são os manejos de produção? Primeiro, a avicultura é a criação de aves para a produção de alimentos, notadamente carne e ovo. Tá? Então, quando a gente falar aí, pessoal, produção para corte, significa, dentro da avicultura, carne. Produção para ovo, nós chamamos postura. Então, aí, meus queridos estudantes aqui pro tio, então só para a gente se familiarizar, para quem está começando essa atividade agrícola, quem já é produtor agrícola aí, já vai pegando esses termos técnicos. Quem cria frango tem dois viés. Corte, frango de corte, produção de carne. Frango para postura, produção de ovos. E tem o frango com aptidão mista, tanto para carne quanto para ovo. Tá bom? Prof, qual a importância? Por que tem esse negócio de aptidão? Determinadas espécies. É porque, galerinha, isso é muito importante diferenciar. Quando a gente for falar de nutrição animal, para corte é uma nutrição, para postura é outra nutrição animal. Lembra que os ovos são ovos não galados, são ovos estimulados pela ração. Mas, e para corte é outra situação, mas também tem aquele frango, criação de frango caipira, tanto no sistema para corte, como de postura, mas tem o frango agroecológico, que não é com ração, tá bom? E os ovos são todos ovos galados. Então, para cada sistema de criação, tem práticas, tem manejos direcionados, tá bom? Sempre prestando atenção nisso aí. Dá uma olhada lá na tela. Então, vamos lá. Ave pode ser postura, pode ser para corte e, como o tio falou, dupla aptidão, que é tanto para corte como para postura. Eu ia querer falar corte e ovo, olha, postura. Lembrem, corte, a produção de carne, postura, produção de ovo. Tá bom, professor? Então, olha só,
Postura. De maneira empírica, podemos dividir a raça das FIIs para os princípios do processo objetivo. Postura ovo, principalmente as raças de galinhas leve que põem ovos, ou também denominada de poedeiras. Corte. De maneira empírica, podemos dividir como? Produção de carne. São as raças mais pesadas, tá? A gente fala raças leves e raças pesadas. Dupla aptidão são para ambos os processos, tanto a produção de ovo como a produção de carne. Mas eu já tinha falado isso, professor. É porque a minha coordenadora aqui, se eu não mostrar o slide, chibata no neguinho. Tem que tomar cuidado, tem que mostrar tudinho. Quais são essas raças, então, professor? Olha lá, chibata no neguinho. Características gerais dessas raças. Dependendo do mercado, olha aí, ó. Nós temos, então, a Cornix, que é uma raça inglesa, essa galinha branca que vocês estão, né, é mais habituado a ver, aquela galinha branca, né? É a Cornix. É uma raça inglesa, tem, então, a sua propriedade para corte, ela tem algumas variedades são com plumagem preta, tem a branca e a lacerda, que é aquele vermelho amarelado, que a gente chama de vermelho, né? Só que é um tipo alaranjado. Apresenta cristas vermelhadas e produzem ovos com casca marrom. Esse corpo, em relação ao processo da produção de corte, o local maior produção da carne é o peito, é o músculo do peito, coxa e sobrecoxa. Já a Plymouth Rock branca, né? Plymouth Rock branca são aves destinadas ao primeiro cruzamento para a produção de corte, também são aves destinadas à carne. Nós temos a Live Sussex. Essa aí, ó, a Live Sussex, ela é direcionada para a produção de corte. Logo, sempre coloquem na cabecinha de vocês. Ou entre parênteses, toda vez que o tio se referenciar a corte, significa produção de carne. Com diversas variedades, que a Live Sussex é a mais popular. O sistema de criação dessas aves, professor, pode estar dividido em 3 formas, tá? Para o processo de criação, que é extensivo, semi-intensivo e a intensivo. Diferença: sistema intensivo de criação. O criador, ele vai alterar o processo e diminuir o espaço. Então, a galinha, a ave, ela não vai ficar andando, né, de volta da casa à procura da comida. Então, extensivo, ela tem uma área de abrangência. Ela anda, ela procura. Então, ela pode não só se alimentar de ração, mas também, né, de folhas, restos de comida. Já o sistema semi-intensivo, não. O sistema semi-intensivo, ela tem, né, uma produção no pátio / quintal, que a gente fala. O número de aves por bando tem uma quantidade, dependendo do espaço, de 50 a 200 exemplares, que são confinados no espaço aberto. Significa que, em um determinado período, elas ficam dentro do galpão e outro período elas ficam fora. E quando elas estão dentro do galpão, aí sim é o processo de engorda, mas também elas têm um horário que elas vão fazer o pastoreio, que ficam soltas. Muito utilizado esse sistema em galinha caipira, tá, gente? Não em produção de corte, mas quando a galinha tem aptidão mista. Aí o semi-intensivo é interessante. E agora tem o intensivo. Isso eu vou voltar mesmo, calma aí. Galerinha aqui pro tio, olha só, o semi-intensivo, que tem um galpão, que ela fica ali presinha, reclusa, e às vezes ela é solta para fazer o pastoril, se utiliza para as aves de dupla aptidão, tá? Agora, quando a gente está fazendo uma só aptidão, só para corte, ou só para postura, é o sistema intensivo, que muda toda a estrutura de produção. Dá uma olhada lá na tela. Isso.
Vamos então caminhando lá na tela, rapidinho. Então, olha só, intensivo. Primeira coisa, requer um alto investimento, tanto para as estruturas do galpão para corte, como para a estrutura de postura, incubação, necessidades nutricionais. Então, a gente vê aí, ó, que temos determinadas fases de criação. Nós temos a fase 1, primeira fase, que se chama cria ou inicial. Temos a segunda fase, que é a recria, e temos a terceira fase, que é a de produção. Na fase inicial, cria, ou também fase inicial ou cria, né? Nós temos aí no primeiro dia a recepção dos pintinhos, que é feita através de um círculo, uma campânula, que tem um aquecedor para recepcionar os pintinhos no primeiro momento. E também a distribuição dos comedores e o piso em forma de círculo, para evitar o estresse. Nós também temos essa maravilha, que é utilizado essa cama, que vai auxiliar no processo de aquecimento. Tá? Também a recepção no momento de chegada, e também tem que contemplar. Contemplar o quê, professor? A altura desses bebedouros, a altura das calhas que vão fornecer não só a água, mas as calhas que vão fornecer a ração. Galerinha, como aqui nessa aula introdutória, nós estamos vendo que toda a estrutura para recepcionar as aves, os pintinhos, nos primeiros dias, tanto para galpão de corte, como para galpão que vai para a postura, é igual para os dois. Então, nós estamos aqui mostrando para os dois, né? Acho que são os dentes aqui. Então, nós temos que verificar quais são as etapas, para depois a gente falar uma por uma, tá bom? Olha lá na tela. Primeiro, quando eu falei da água, então nós preparamos uma solução, isso para os filhotes, tá? Onde faz uma diluição, tá? 5 quilos de açúcar para cada 200 litros de água. Isso vai auxiliar no processo de diminuição de estresse dessa ave. Tanto o processo que ela vê, o transporte, recepção e divisão entre os círculos, isso causa estresse. Colocando essa solução, a ave vai tomar água, encher o papo, porque é um soro, praticamente um soro fisiológico, porque nós também colocamos terramicina, tá? Nós vamos ver numa próxima aula, claro que eu não vou falar aqui como uma aula introdutória, a quantidade para evitar uma diarreia no primeiro momento, porque essas aves são recém-eclodidas. Então elas vão ter contato com a ração pela primeira vez também dentro do aviário. O processo de confinamento. Mas antes, deixa eu voltar. Vocês viram aqui, ó. Tá vendo aqui essa campânula? Essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma campânula. Ela que vai fornecer um aquecimento. Olha aí, ó. Um aquecimento. Então, antes de nós falarmos a altura ideal para recepcionar, principalmente na época fria, né? Aqui nossa região é quente, mas à noite é fria, principalmente para os filhotes. Então, por exemplo, como fazer a leitura, professor, da temperatura do confinamento dos filhotes? Ninhada afastada da fonte. Então, aqui é a fonte de calor, ó. Isso aqui é a lâmpada que fica embaixo da campânula. Quando os filhotes estão assim, significa que está muito quente essa luz. Muito quente, porque eles estão afastados da fonte de calor. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês entenderam direitinho. Ó. Aqui é a campânula. Ó. E abaixo dela tem uma fonte luminosa, é uma luz incandescente. Se os pintinhos ficarem na extremidade, é porque está incidindo muita luz. Está quente, não está confortável. Agora, quando eles estão agrupados no centro, próximo à fonte de calor, é que está faltando aquecer, está muito frio para eles.
Qual seria o ideal, professor? É que eles se encontrem assim, olha, distribuídos, calma aí, ó, distribuídos. Se tiver direcionado só para um lado, isso significa o quê? Corrente de ar. Aqui, pessoal, nesses dois aqui, ó, é fonte, muito quente, esse, e aqui muito frio. Quer dizer, diminuir, nós vamos ver como é que faz para controlar a intensidade de calor para evitar frio e quente. Quando está dessa forma, é porque tem o quê? Corrente de ar. Aí tem que verificar as cortinas. O ideal é o quê? Que eles estejam distribuídos de forma uniforme dentro da campânula, tá? Isso vai evitar o quê, professor? Evitar um estresse, fazer com que eles parem. Porque quando... Aqui, meus queridos, sempre lembrando, toda vez que ocorrer um estresse, agentes estressores, temperatura é um fator de agente de estressor, agente estressor, agente que causa um estresse do animal. Nas aves, a temperatura é 1. Se elas param de tomar água, param de comer, ou então ela para de produzir. No início da adaptação dentro do aviário, dos pintinhos que estão chegando, pode provocar uma diarreia, ou eles começarem a bicar o sníper do bebedouro e ficar umedecendo a cama. E aí pode ocorrer também um processo de bicar, briga entre eles, causado por um dos agentes estressores, temperatura. Lembrando que eles vieram de uma jornada de transporte, sempre evitando isso. Então, claro que a gente está mostrando para vocês as etapas e fases, de forma geral, de cada recepção, criação, para depois, quando a gente falar de forma específica, já tem, então, essa familiaridade com o processo, tá bom? Lá na tela. Professor, e o manejo alimentar? Aqui, rapidamente, né, que a gente vai mostrar o slide, mas é bom logo falar para vocês. Eu sei, Solene, a Solene deve estar falando aí, mas tem que ler! Não se preocupa não, que meus queridos estudantes estão recebendo todo o material aí. O pintinho, quando ele chega na recepção, muitos deles já passaram a gente sabe que quando o pinto nasce, ele ainda tem um vitelo no abdômen, ele não come. Não come. Por isso que a jornada de transporte, ele pode ficar de 3 dias sem comer. Só depois, quando ele chega na granja, aquele vitelo que tem, você pega um pintinho lá, nasceu um pintinho, pega o pintinho e sopra no abdômen. Tem uma bolinha lá, amarelinha, é o vitelo do ovo. E aí, o que na verdade ele come? Ele come pedrinhas, que no produtor a gente dá a quirela, para macerar e calejar a moelinha dele, para ele poder receber a ração. Então, nesse processo de ele iniciar o processo inicial da alimentação, que é logo introduzir na ração, tem que tomar muito cuidado para evitar diarreia no animal, tá bom? Então, vamos ver esses processos tanto para corte, postura e aptidão mista. E, principalmente, a gente vai ter uma aula somente para a criação de como é que é? Não é galinha verde, é a ave agroecológica, que não utiliza ração de jeito nenhum, a não ser que a ração seja produzida na propriedade, sem nenhum componente químico. Ela é mais tratada, né? A nutrição desse animal é mais com restos de alimento e com verduras, folhas da propriedade, sem nenhum tipo de agrotóxico que foi utilizado na produção desses vegetais, tá bom? Ou então um milho in natura, e também esse milho não pode ter sido utilizado nenhum tipo de agrotóxico. Essa é a ave agroecológica, criada solta, ou no sistema semi-intensivo. Dá uma olhada lá na tela. Então, de forma geral aqui, pessoal, o sistema de manutenção, sistema de alimentação, que na verdade é nutrição animal para a ave, nós temos os bebedouros, que o bebedouro deve ser mantido na fase inicial pendurado, né?
Claro que para eles identificar, nesse círculo, nós colocamos água fresca 2 vezes ao dia no chão. Mas o processo pendura... Ah, volta. Que vocês estão vendo aí, ó, o bebedouro é essa parte aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Porque eles vão tomar muita água na fase inicial. Mas o bebedouro vem através do sniffer. Então vamos lá, aqui, ó. No bebedouro é controlado através de snippers. Essa bandejazinha aqui é uma fase inicial de adaptação. Tem um processo de regulação, a altura conforme eles vão crescendo. Por isso que esse bebedourinho aqui, ó, é para eles se adaptarem, porque depois fica somente o sniffer. Ai, já fez uma bagunça. Limpa tudo. Isso aqui, ó, a bandeja é inicial, para ele adaptar. Depois tira essa bandeja. Poxa, Jefferson, tu colocou em vermelho a bandeja? Amarelo. Aqui, ó, essa bandejinha aqui, ó, é inicial. Porque depois que ele cresce, tira essa bandejinha e fica só o sniffer. Aí ele faz as bicadinhas dele aqui, ó, e vai tomando água. E o comedouro, ó, isso aqui serve, essa madeirinha, para você fazer assim, ó. Vem aqui pro tio. Essa madeirinha ali é para você ficar torcendo para renovar a ração que está dentro daquele tubo. Tá bom? Claro que isso é na fase inicial. Dá uma olhada lá na tela. Claro que sofre tudo uma regulação, ó. A altura do corpo que tem que ficar para que o animal fique adaptado a essa nova condição de ele adquirir a fonte para hidratar, através do sniffer. Manejo sanitário. Professor, os manejos sanitários envolvem o quê? Limpeza. Não só limpeza, como também envolve vacinação, que a gente vai ver específica para cada fase inicial. Estão vendo? Aqui nesse primeiro momento, nós estamos vendo a distribuição, ó, do ciclo. Esse círculo não pegou o aviário todo, porque ao passo que eles vão crescendo, vai aumentando a área de ocupação. Então, você perceba que é proporcional às bandejinhas em círculo preto, aonde tem o que, professor? A ração, que é na fase inicial, e o bebedouro, para depois trocar pelos comedouros suspensos e os snippers, que vão fornecer a água. Então, esse ciclo de proteção é a partir do 1º, 2º e 3º dia, até a 6ª semana. Esse ciclo de produção, e é aberto. Tá? De 5 a 6 dias, esse ciclo vai aumentando, tomando a proporção, até ganhar todo o processo do galpão. Dura no máximo 20 dias, para a substituição dos comedouros e também a substituição dos bebedouros. Debicagem. Pessoal, é um manejo que é realizado tanto para corte como postura, principalmente para postura. Aqui pro tio. Nessa aula de apresentação, eu já vou falar para vocês que tanto quem faz corte, criação para corte, para postura, utiliza esse manejo de debicagem. Alguns criadores para corte não usam, outros sim. Nós vamos ver vantagem e desvantagem. Agora, postura, todo, 100%, evita com que a ave, ela selecione os grãos. Dá uma olhada lá na tela. Mas aí vai depender, ó, de cada processo. É uma máquina que a gente corta aí 1/3 do bico em 2 etapas, tá? Faz com que, então, você corte e cicatriza com uma porção de uma fatia quente, uma lâmina quente. E esse processo, pessoal, tem que ter muito cuidado para não ocorrer a inflamação do bico, fazendo com que a parte fique maior, a parte para corte, o bico superior, ele fique mais, como é que eu posso falar? Retraído. O bico menor, o superior, e o de baixo para cima, para frente. Então esse bico aqui, ó,
ele fica menor e esse aqui maior. Aí, ó. Então, nós temos 1/4, 1/3 e 2/3 do bico superior. Claro, essa debicagem que vocês estão vendo aí, a gente vai ver etapa por etapa dela, tanto para corte é um, como para postura é outro procedimento. Em geral, a postura fica desse jeito. Por quê, prof? Aqui pro tio, evita, a galinha, quando ela está com o bico inteiro, ela escolhe os maiores grãos. Então, para evitar que ela escolha os grãos e que ela coma a ração de forma uniforme, então se faz a debicagem. Isso favorece com que ela tenha todos os nutrientes essenciais, principalmente para a postura, do que para corte. Porque corte, a debicagem é diferenciada. A preocupação maior é na postura, por causa da qualidade do ovo. Não pode, a galinha não pode estar desnutrida, faltar alguma nutrição para ela, e ela retirar do próprio corpo para compor a casca do ovo. Então tem que ser uma forma de nutrição, a ração já é balanceada, mas tem que ser uma forma de nutrição que ela não escolha e ela possa suprir suas necessidades vitais e também a necessidade de produção, que é o ovo, principalmente o ovo e a casca. Dura, perfeito, que não quebre durante o manuseio. E também na hora que ela tiver ovo pono, que bate na grade. A gente vai ver todos esses processos, tá bom? Lá na tela. Então a gente viu a debicagem da ave. A gente vai falar sobre isso, parte a parte, e tantos milímetros de superior. Outra coisa, já a debicagem no corte tem o objetivo de quê? Evitar isso que a gente chama, vê aí, ó, o canibalismo. Que aí uma galinha fica picando na outra e pode causar um ferimento. Quando surge um ferimento, as outras, na hora de estresse, que é outro fator estressante, quando você entra no aviário, aqui meus queridos, quando você entra no aviário, tanto de corte para postura, tem todo um movimento que o criador vai fazer. E não pode assustar. Sempre é a mesma pessoa, vocês vão ver durante as aulas. Sempre é o mesmo criador. Criador, Jefferson? Sempre é o mesmo, a mesma pessoa que vai lá trocar água, fazer manutenção, para que não ocorra, então, um outro fator estressante, para evitar esse tipo de canibalismo. Quando se tem uma ferida, observar se tem alguma ferida na galinha que nos chame a atenção. Então, também se tira a parte do bico, já no objetivo do corte, para evitar o canibalismo entre os animais. Dá uma olhada na tela, meus queridos. Look at the pictures. Aê! Evitar a redução do canibalismo como agente estressor, não é isso? Evitar a escolha das partículas. E aqui nesse slide, claro que a gente vai falar em minimizar os efeitos de hierarquia, porque em toda criação tem uma hierarquia. Quem come primeiro e quem não come. Como assim, professor? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Aqui, pessoal, ó. E isso aqui, tá? É o sistema de bebedouro e o sistema de comedouro. Só que aí tem quem vai se alimentar primeiro e troca. Quando você retira, através da debicagem, tudo fica homogêneo. Não tem, vamos chamar o frango alfa, ou o frango que não é alfa. O mais velho, o mais novo, não tem essas brigas. Isso evita com que você tenha uma predileção entre as aves e uma uniformidade no processo de alimentação delas. E a viabilidade do plantel. Professor, o que é plantel? Tá vendo essa aí, ó, essas aves? Se elas vão ficar 21 dias ou se elas vão ficar 3 meses nesse galpão, é um plantel. Elas entraram juntas, tem que sair juntas com um peso uniforme. Aqui pro tio, isso que tem que frisar. No de corte, a quantidade de aves que entra passa por um processo de desenvolvimento que tem que ser um desenvolvimento uniforme. E a gente vai ver de quanto em quanto tempo a pessoa tem que, o criador
Tem que entrar, tirar por amostragem, pesar para ver o ritmo de desenvolvimento do frango, que tem que ser homogêneo. Lá na tela, queridos, até isso, tem que ser tudo programado. E tem a segunda fase, essa fase de recria-cria, que nós vamos ver que é da chegada do desenvolvimento, tá bom? O processo de alinhamento até o abate. Nessa é a terceira fase, que se faz a troca e o abate das aves com o quê? Com 18 semanas, levando em consideração aqui já a postura. Então a gente tem a fase de postura, que tem que fazer a repicagem, nós vamos ver parte por parte qual é a recomendação de colocar a ração à vontade do comedouro, para depois deixar ela com aquela restrição de comida, que a gente fala que é a como é que é? Ai, calma aí que agora deu branco. Que você vai... tira a alimentação do frango, fica uns 3 dias sem comer ou beber água. Não, sem comer. Beber água, bebe. E depois você fornece ração mesmo, que é para você dar para poder fazer com que ela venha ao desenvolvimento de produção de ovos. Ai, gente, eu vou lembrar. Eu vou ver se eu lembro. Ai, a palavra está aqui na cabeça. A cabeça. Vamos devagar que ela aparece. Evitar a prática de manejo que causa esses estresses nas aves. Manejo de produção. Dentro do manejo de produção, nós temos que evitar, então, o que a gente chama de sanidade do animal, quer dizer, evitar doenças. Que nós já vimos lá que a principal é a Newcastle, que é doenças respiratórias virais. Por isso que não se aconselha fazer criação de frango próxima à criação de quê? Avestruz. E aí a gente aí alguns exemplos de algumas doenças que nós vamos evitar e também vamos verificar todo o processo de quê, professor? Vacinação. Mas, prof, o senhor falou tanto do processo de corte, misto e postura, como, de forma geral, são as instalações. Então, aqui, pessoal, processo de instalação. Instalação é o aviário, é onde vai ficar o lote. Nós vamos ver, aqui é uma visão geral, tá? Mas aí nós vamos ver a quantidade de aves que nós temos que colocar dentro de um galpão para ter, pelo menos, uma certa produção. Nós vemos aí, ó, que na nossa região, por ser uma região ventilada, mesmo assim, nós temos nas paredes laterais o que a gente chama de cortina, o que está de amarelo. Isso vai facilitar a gente controlar o calor, a temperatura dentro do galpão, tanto em época de chuva como em época de estiagem. Claro que aqui, pessoal, tem determinadas instalações que se utilizam, né, de ventiladores para amenizar a temperatura, mas nós vamos ver que também tem sistemas de snippers que vai manter a umidade relativa do ar dentro da área externa em relação à área interna. O que é primordial é o posicionamento do galpão. O eixo longitudinal do galpão deve estar orientado no sentido leste-oeste. Isso vai favorecer que não ocorra a entrada de incidência solar no galpão. Se ficar nesse sentido leste-oeste, dentro do galpão sempre vai ficar o quê? Sombreado. Não vai ficar batendo sol. Isso para evitar o quê? A gente vai falar sobre azedar a ração, aquecer a água e expor o animal ao calor. E também o uso de lanternins, que muitos avicultores acham que só por estarmos numa região norte não há necessidade do lanternin, né? Que é um local onde a gente consegue melhorar o processo de aeração, renovação de ar e também evitar que aumente a temperatura dentro do aviário, ok? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui essa nossa aula introdutória sobre avicultura, mas durante as nossas aulas a gente vai colocar agora particularidades dentro de cada criação, seja corte, postura ou mista, ok? Obrigado, professora, por estar junto aqui comigo. Obrigado vocês, meus queridos estudantes, pela paciência e até o próximo assunto.